No vídeo de hoje eu dei uma passadinha aqui no campo de provas de Cruz Alta, na cidade de Indaiatuba, para fazer um teste preliminar aqui com a nova picape, a Silverado. Você já viu um outro vídeo no canal que a gente fez uma apresentação bastante superficial da picape, mas nesse vídeo eu vou ter a oportunidade de conversar com alguns executivos, até para a gente entender melhor a tecnologia que está chegando na Silverado. E também vou ter a oportunidade de dirigir um pouco a picape para sentir como é. Claro, pessoal, mais uma vez não é aquele nosso vídeo completo com todos os detalhes, mas aqui a gente já vai conseguir esclarecer muitas dúvidas que vocês colocaram lá no nosso primeiro vídeo. E para a gente entender todos os detalhes técnicos aí da nova Silverado, eu trouxe aqui meu amigo Renan Vilas Boas, que é responsável por engenharia e desenvolvimento de produto aqui na marca Chevrolet, o homem da graxa, que não vai deixar passar nada aqui pra gente. Então vamos começar pela pergunta, que motor que nós temos aqui, Renan? Bom, a gente tem um motor da mesma família do Camaro, Ok. é um V8 de 360 cavalos, 519 Nm de torque, aspirado injeção direta. Então é um motor aspirado em injeção direta. Quantas válvulas por cilindro a gente tem aqui? Ele tem 4 válvulas por cilindro. E esse motor, qual é a capacidade cúbica dele? Quantos litros são? Ele tem 5,3 litros de capacidade volumétrica. 5,3 litros de capacidade volumétrica. Agora, uma dúvida que eu tenho e muita gente tem, né? A gente já fez várias matérias do Camaro aí no nosso canal. Você deve lembrar que o Camaro tem um motor 6,2 litros. Esse aqui é um pouquinho menor. E a gente sabe que esse motor 6.2 está disponível também nessa picape em outros mercados. Mas e aí, por que a escolha foi esse motor para o nosso mercado? A opção da Chevrolet ela leva em consideração vários fatores, incluindo conforto, incluindo consumo de combustível, e após uma análise extensiva de mercado, a decisão foi de optar por esse modelo, que traz todos os benefícios combinados, incluindo consumo de combustível para o nosso mercado, que é muito importante. Olha aí, pessoal, não é só uma questão de potência, e sim de eficiência energética também. Junto com esse motor, qual é o câmbio que equipa aqui a Silverado? A gente está falando de uma transmissão automática de 10 velocidades. É aquela mesma do Camaro, né? Exatamente. Inclusive foi esse câmbio que foi desenvolvido em parceria da GM com a Ford. Sim, esse câmbio ele foi desenvolvido com o mesmo hardware do hardware do Camaro. Entretanto, para o nosso mercado específico, nosso mercado e o mercado da Silverado globalmente, ele foi desenvolvido pensando no consumo de combustível, eficiência energética, então a calibração e software é específico para a aplicação da Silverado. Não é simplesmente pegar um câmbio de um veículo e colocar no outro. Uma coisa bem diferente aqui é a gestão de cilindros. A gente sabe que em motores V8 você tem alguns tipos diferentes de solução, né? Tem aquele que você tem as duas bancadas, desliga uma bancada de 4 cilindros e trabalha só com 4 cilindros. É uma forma. Outra forma, você tem um motor V8, você desativa 4 cilindros e trabalha com um motor V4. A gente já viu isso em outros veículos. Mas e aqui na Silverado? Como é que é a gestão de cilindros? Vai de quanto a quanto? Ele vai, teoricamente, de 0 a 8. 0 a 8? Correto. Ela pode funcionar com um cilindro só? Sim. Mas como isso é possível? Em condições bem específicas de baixíssima necessidade de torque, demanda de torque, ele pode atuar nessa combinação. Na verdade, um cilindro ligado? Um cilindro. Na verdade, são 17 diferentes combinações que o sistema eletrônico gerencia. Ele verifica as condições de aclive, declive, piso, carga, aceleração, intenção do motorista principalmente, e ele pondera isso com o consumo de combustível. Então ele faz uma varredura e das 17 combinações ele aplica melhor para aquele momento específico. Ah, então vamos lá. Ele pode fazer isso dinamicamente, sempre visando uma economia maior de combustível. E performance, depende da demanda do motorista. Se o motorista demanda performance, ele ativa todos os cilindros. Se ele demanda menos, você tem essas 17 combinações no sentido de adequar ao que o motorista quer com o consumo de combustível. Agora, a pergunta, né? Alguns carros, quando estão fazendo o sistema de gerenciamento, né? Eles colocam alguma indicação no painel. Aqui tem essa indicação, tem como saber, ou é totalmente transparente para o motorista? Totalmente transparente para o motorista. Ele vai fazer a gestão, vai fazer você não vai saber, vai economizar combustível, mas vai estar tudo funcionando. Exatamente, vai trazer o melhor do que você pode oferecer em termos de ruído, conforto, performance e consumo de combustível. E isso é uma exclusividade da Silverado. Uma coisa bem legal que a Chevrolet fez aqui na Silverado é já fornecer a picape com um pneu que não é necessariamente aquele pneu mais urbano, né? Ele é um pneu misto para ter um pouco mais de gripe numa situação de fora de estrada. Mas só o pneu sozinho não vai adiantar, né? Então vamos entender os números que a gente tem aqui na picape. Quais são eles aqui em matéria de ângulo de entrada,
ângulo de saída e o ângulo central, que é o de rampa. Falando de ângulo de entrada, a gente está falando de aproximadamente 24 graus, ângulo de saída em 21 graus e o ângulo de rampa em 19 graus. Outra coisa que é importante, né? Vai ter uma picapona dessa, vai ter que passar em área alagada. E a capacidade de imersão? Você pode ficar tranquilo em área alagada, porque a picape aguenta até mais de meio metro de imersão de água. Tá respondida aí a dúvida que vocês têm, pessoal. Vamos entender também para que servem esses ganchos aqui na frente, né? Afinal de contas, é um veículo utilitário e aí as pessoas querem saber se de repente dá para puxar um outro carro de atoleiro, dá para dar um tranco num trator atolado. E aí, como é que funciona esses ganchos aqui na frente? Esses ganchos, eles aparecem muito em carros fora de estrada, carros off-road. Nesse caso aqui, eles são utilizados para efeito de emergência. O carro chegou num atoleiro, você pode pedir ajuda para algum guincho, alguma coisa, e eles podem fixar por aqui e tirar o carro dessa situação de emergência. Então esses ganchos são apenas para você puxar a Silverado para fora de um atoleiro, exato? Eles foram desenvolvidos nesse sentido. Pessoal, presta atenção na utilização para não ter problema. Cliente que compra uma picape grande assim, óbvio que vai ter capacidade de reboque, né? E essa aqui já sai com o engate, com a predisposição. Mas e aí, qual é a capacidade de reboque dessa picape nesse ponto aqui? A gente está falando de mais de 4,1 toneladas de capacidade de reboque, nesse com reboque ponto. Com freio. Sim, nesse ponto. Não precisa usar o gooseneck, nada desse tipo, não, né? Nesse ponto. Bom, pessoal, aqui nós temos, por exemplo, duas tomadinhas, essa aqui para você adaptar câmeras, ou na parte traseira ou na parte interna do trailer, e esse aqui que é a tomada elétrica. Eu tô vendo aqui que o encaixe é um pouco diferente do padrão brasileiro, mas e aí, tem solução? Tem solução, a Chevrolet disponibiliza como acessório o adaptador para o padrão brasileiro. Então não vai ter dor de cabeça com isso. Capacidade de carga de caçamba é sempre um detalhe muito delicado aqui no mercado brasileiro. E a Silverado tem um detalhe construtivo de suspensão diferente das suas principais concorrentes. As concorrentes usam mola helicoidal na traseira. Essa daqui usa feixe de mola, que dá mais resistência. Mas será que isso interfere na capacidade de carga? E aí, qual é a capacidade de carga que a gente tem aqui na Silverado? Capacidade volumétrica, a gente está falando em torno de 1.781 litros. Maior da categoria, né? A maior da categoria. Ok. E a gente está falando em capacidade de quilos de 716 quilos. Também a maior da categoria no segmento de gasolinas, tá? 716 quilos. Mas, pessoal, um outro detalhe aqui é que essa picape ela já vem com essa proteção aqui de fábrica, Correto, né? Exatamente. Que é aquele spray-in ou então a pintura poliureia para proteger melhor aqui a caçamba da picape. Mas se você é cliente Chevrolet e tem uma S10 na garagem, deve estar perguntando, mas peraí, a minha S10 tem capacidade de carga na caçamba de aproximadamente 1.000 quilos. Como que a Silverado a capacidade de carga é menor? Ponderando o uso específico desse tipo de cliente, a Chevrolet priorizou o tamanho de caçamba, então a capacidade volumétrica é bem expressiva, e também a capacidade de reboque, que também é extremamente expressiva e é destinado a esse tipo de uso de cliente. Então esse cliente aqui não necessariamente ele vai ficar colocando muita carga aqui na caçamba. Mas muito volume sim. Ele faz um uso diferente dessa picape? Sim, exatamente. Olha aí, pessoal, dúvida esclarecida. E para fechar aqui essa parte técnica, olha só, muita gente quer saber como é que é o sistema de tração dessa picape. Claro, é uma picape raiz com tração prioritariamente traseira, mas a gente tem mais opções. Quais são elas? Como não poderia faltar em qualquer carro off-road fora de estrada, esse carro conta com 4x2 convencional, o 4x4, o 4x4 reduzido e também conta com o sistema AWD, que gerencia o torque entre os eixos, dependendo da condição de uso do veículo. Pessoal, quando eu pegar a picape para fazer a matéria de avaliação completa, eu vou explicar detalhadamente o funcionamento de todos esses modos de tração. Agora eu vou conversar aqui com o Fernando Brito, que é o especialista em tecnologia aqui da Chevrolet. Isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E o Fernando vai ajudar a gente a entender um novo sistema operacional que a GM está lançando em primeiríssima mão agora na picape Silverado. Mas primeiro, vamos lá, vamos fazer um resumo. Fernando, o que a gente pode explicar a vantagem desse novo sistema em relação àqueles que a gente já conhecia de outros carros da GM? Vamos lá, Jorge. Então, esse sistema aqui é um sistema Google Built-in, que nós chamamos. Ele é um sistema onde a gente tem o ecossistema da Google nativo na multimídia do veículo. Então hoje a gente está com o sistema Android 10, um Android Q, e ele traz uma série de benefícios para o cliente. Então, por exemplo, a gente já tem na tela principal da multimídia alguns aplicativos já da Google. Então aqui a gente já vê o Google Play nativo, rodando aqui sem nenhuma conexão com o celular do cliente, de ninguém. A gente tem o Google Assist, também disponível aqui,
e nós temos o Google Maps, tudo isso nativo, funcionando com a conectividade provisionada pelo sistema OnStar da GM. Pessoal, só para fazer um rápido resumo aí, às vezes para o pessoal que é um pouquinho mais leigo, é como se você tivesse um tablet ou um smartphone. Então você vai poder atualizar o sistema operacional, e a atualização aqui, o que ele quis dizer aí, que ele é nativo do carro, a gente já conhece o OnStar, né? Eu já fiz várias matérias aí no canal. A gente sabe que o OnStar, uma das coisas que os carros da GM têm, que às vezes a concorrência não tem, é a parte de conectividade, né? Então que você tem dados onde você consegue usar esses dados roteados dentro do veículo. E esse sistema operacional aqui, ele pode ser atualizado de duas formas, né? Se eu não entendi errado, a gente pode ou conectar essa central numa rede Wi-Fi de residência para você ter um pouco mais de velocidade, ou então você pode usar a própria internet embarcada do carro para atualizar o sistema operacional, tá correto? Tá correto, é isso mesmo. E a gente consegue atualizar tanto o operacional da multimídia, como uma série de outros módulos eletrônicos do veículo. Todos os módulos eletrônicos do veículo. Olha que legal, hein? É uma grande novidade dessa Silverado. Não precisa nem ir na concessionária para fazer a atualização de software do carro. Além disso, como existe no seu smartphone, você pode instalar aplicativos. Aqui é que está o grande lance do negócio. Então, quando a gente vem nessa tela aqui, por exemplo, ele já dá algumas sugestões de aplicativo. Então a gente tem aqui o PlugShare, que bastante gente conhece. Se você quiser instalar um mapa de GPS embarcado, tem ali o site também, que a gente já viu aqui no Brasil. Você quer escutar música, tem vários aplicativos de música, tem o SoundCloud, tem o Amazon Music. Você também tem o Tunin, que a gente também já conhece de outras épocas. YouTube Music, eu mesmo uso o YouTube Music, eu prefiro esse, tem o Deezer também. Ou seja, você tem vários aplicativos. Mas uma coisa que eu vi rapidamente aqui, quando você coloca ver todos os apps, eu contei rapidamente aqui os apps disponíveis e eu cheguei aqui na conta de aproximadamente 50 apps disponíveis aqui nesse menu. Mas você estava me explicando que existem mais apps, é isso? É isso mesmo, Jorge. Então, quando a gente busca as informações no próprio site da Google, a gente vê uma infinidade de aplicativos. Então, eles estão agrupados em aplicativos de entretenimento, de streaming de áudio, de previsões do tempo. Então, além dessas sugestões, tem mais. Tem muito mais, e eles estão em constante evolução. Uma coisa que eu achei legal aqui, pessoal, por exemplo, ó, se vocês correrem aqui a lista, vocês não vão ver aqui na lista o Waze, né? Mas olha só, quando a gente vem aqui no aplicativo, eu já baixei o Waze aqui, então a gente, apesar dele não estar listado, a gente tem o Waze. Isso quer dizer que além daqueles 50, existem mais aplicativos disponíveis. Bom, outra coisa que eu achei muito legal aqui é que assim, o carro já vem com um mapa de GPS, que no caso é o Maps, que todo mundo já conhece, né? Então a gente já conhece o Maps, tem indicação de trânsito em tempo real, tudo mais, e funciona igualzinho que você tem no seu smartphone. Uma das configurações bem legais é quando você vem aqui na engrenagenzinha, né, por exemplo, e você quer mapas offline, então você vai para uma região que você não sabe se vai ter conectividade, e para que você não tenha problema, você vai selecionar o mapa. Eu mesmo acabei de baixar um mapa aqui, ó. Foi um mapa que eu atualizei nesse momento, que eu pedi para baixar, ele baixou essa parte do mapa. Então você vai lá, escolhe a região que você quer e baixa o mapa offline. Então mesmo sem conectividade você vai conseguir fazer navegação usando esse recurso do Maps, né? Exatamente, é isso aí. Essa é a ideia e essa é uma das grandes vantagens do Google Built-in nativo na multimídia do veículo. E só, pessoal, uma observação importante. Nós não estamos com nenhum celular conectado aqui na multimídia. Sim, nós não estamos roteando celular aqui, porque a gente sabe que tem vários carros que para você fazer qualquer uso, você tem que rotear a internet do seu celular. Aqui não precisa, o carro sai com uma linha da Claro, essa linha, aliás, tem uma novidade aí, conta a novidade aí pro pessoal, como é que agora ficou a questão dos planos, né? Porque antes você tinha que contratar o serviço do OnStar e um pacote de dados adicional. Era 2 contratações, mudou isso, né? Agora é unificado. Então nós temos o serviço OnStar com o pacote de dados já fazendo parte dele, com um pacote de 20 GB, e ele é automaticamente renovado se você consumir esses dados antes do vencimento. Então, por uma questão de 5 minutos que você fique sem dados, ele automaticamente renova e você vai estar completamente conectado novamente. Acabou a história de 2 contas, né? Então você contrata o serviço do OnStar, você já viu? Temos várias matérias no canal explicando como é que funciona o OnStar e já vem junto o pacote de dados para tudo isso. É isso aí. Bom,
vocês estão vendo, pessoal? Essa central, ela é uma verdadeira revolução dentro da Chevrolet, né? Porque nós nunca tínhamos nada parecido no Brasil. Isso aqui passa a ser uma central viva. E aí a gente vê que é fácil de mexer nessa central. Então você tem aqui o primeiro ícone que mostra os aplicativos disponíveis, que é aquela lista de sugestão, mas se você quiser procurar um aplicativo, você vem aqui, pesquisa o aplicativo, ele vai ver se está ou não disponível. Não são todos os aplicativos Android que podem ser instalados aqui, tá correto? Tá correto, é isso mesmo. Então nós temos uma curadoria, tanto da Google quanto da GM, que identifica exatamente aqueles que são permissíveis, né, são permitidos usar no ambiente automotivo, para evitar distrações, né, e acidentes. Então, até mesmo invasão de sistema ou corromper algum tipo de aplicação, porque a gente tem aplicativos que não são necessariamente os mais seguros. Então, vocês filtram a quantidade de aplicativos que podem ser colocados aqui, exato? Exatamente, é isso mesmo. Mas como a gente viu, os principais, em maioria, está disponível. Aí uma coisa legal aqui, a gente tem aqui até um menuzinho, né, que é o assistente do Google, ó, tá vendo? Ele tá entendendo aqui o que eu tô falando, mas eu vou parar aqui, porque você não vai entender nada. Então você tem um assistente do Google aqui. Nós temos o assistente do Google embarcado, nativo na multimídia, e eu acho que um outro ponto que é bastante interessante, se você tem dispositivos inteligentes conectados, por exemplo, na sua casa, no seu escritório, você pode acionar o Google Assistant e fazer a ativação remota. Então, você, por exemplo, você está chegando na sua casa... Ligar a lâmpada da varanda. Abrir a garagem e acender as luzes da garagem. Então, todo dispositivo conectado ele vai estar disponível aqui para comandos de voz, seja ele via Google, seja ele via Alexa, com qualquer aplicativo que faça esse comando. Muito legal isso, né? Agora, tem mais coisas aqui na central, claro, né? Então você tem aqui uma parte de áudio, fontes de áudio, inclusive aqui está usando o Spotify, mas eu posso usar Bluetooth e até mesmo as entradas que você tem aqui com conectividade, tá correto? Exatamente, sim. Via Então, USB, via celular. Ele tem várias possibilidades. Aí você tem aqui um menu, que eu acho que é aquele menu geralzão do sistema, né? Onde você consegue ter aqueles usos normais de central multimídia. Então aqui uma coisa legal é que você tem Android Auto, Apple CarPlay com e sem fio, as duas opções. Correto. O usuário pode trabalhar com uma ou outra, né? Sim. Aí a gente tem a parte de outras coisas do carro, então, por exemplo, a gente tem aqui o Google Notícias, que é o mesmo que você tem no smartphone, né, que se você quiser ter o Google Notícias, tem o Clim Radar que já está pré-instalado, mas pode fazer exatamente como eu fiz aqui com o Waze, instalar outro aplicativo. Agora, uma coisa que alguns já vão perguntar, né, mas se eu tenho um celular Google, eu preciso ter uma conta vinculada nesse celular. E aí? Outra pessoa vai e usa o carro, e aí, como é que fica? Então, nós podemos criar um novo perfil. Então, você pode adicionar um usuário novo que tenha uma conta Google. Não precisa necessariamente ser um cliente ou um usuário Android. Eu mesmo uso um celular Apple e eu tenho uma conta Google. Ok. Então, você pode criar uma conta ou você pode também acionar a conta de convidado. Que é protegido por senha, então. Protegido por você senha. vai proteger a sua conta com as suas informações por senha. Então, quem tiver com a conta convidado no carro, não vai poder fazer o uso das suas coisas. Ele separa completamente os usuários, as experiências, os aplicativos, e a conta convidado ainda tem uma funcionalidade extra, que ele não deixa você acessar sistemas do veículo, nem mesmo acessar o Google Play e usar os seus dados. Olha que importante isso, não tem perigo de quando você pegar o carro de volta, seu pacote de dados está zerado indevidamente, isso é muito legal. Tem uma quantidade definida de perfis que a gente consegue colocar aqui? Não, a quantidade é bem grande. Você pode colocar um limite. Você pode colocar sua família inteira, né, os seus amigos. Não tem problema. Cada um vai ter o seu perfil e não tem briga. Não tem. Muito legal isso, né? Então, quer dizer, se o carro é o homem, a mulher e o filho que vai dirigir, não vai ter problema, não vai ter discussão em relação a isso. Agora, se a gente está instalando o aplicativo aqui, como acontece no smartphone, né? A gente tem que ter uma capacidade de memória. E aí, como é que fica isso nessa central multimídia? Quantos aplicativos a gente consegue instalar? Como é que funciona isso? Olha, a gente hoje, nas validações que nós fazemos aqui no campo de provas, a gente baixa inúmeros aplicativos, praticamente todos. E até hoje a gente não conseguiu lotar a memória dessa multimídia. Então ela tem uma boa capacidade. É uma capacidade bem grande. Então, bom,
Pessoal, quando eu testar a picape, é claro que eu vou instalar um monte de coisa aqui. Isso aqui é uma apresentação inicial para vocês entenderem como o sistema funciona. Então, você consegue travar por usuário, você também tem a internet roteada, como a gente já conhece de outros veículos da Chevrolet. Aqui é aquele mesmo número, acho que se não me engano é 14 dispositivos que você consegue rotear aqui dentro. São 7. 7 dispositivos, o pessoal tocou o número errado na cabeça. São 7 dispositivos que você roteia pelo Wi-Fi e consegue usá-la inclusive como hotspot para distância. Então, quer dizer, você põe o carro, você está uns 10 metros do carro, você ainda consegue usar o hotspot do carro, né? Exatamente. Então, isso aqui continua, né? Isso aqui não é uma novidade, isso aqui já tinha nos carros da GM, o roteador, né? Você pode ter a sua conta do My Chevrolet, que é o sistema OnStar, e você tem mais uma tela aqui do lado. Que tela é essa? Então, aqui é uma tela que a gente chama de uma divisão de tela, porque essa tela é bem grande, né? Tá. Então você pode otimizar o uso dela com você olhando a sua navegação principal por aqui, né? Seja o próprio Maps ou as configurações do veículo, e aqui você consegue usar para uma outra função. Então, por exemplo, para você controlar seu sistema de áudio. Podcast, por exemplo. Um podcast, ou algumas outras informações de usabilidade. De usabilidades gerais. Você consegue, então, dividir as telas, né? Aqui, por exemplo, ele está dando essa mensagem porque a gente acabou de instalar o Waze, né? O Waze foi instalado nesse exato minuto. Mas, por exemplo, se a gente for aqui colocar o Maps, a gente vai ter o Maps e vai ter a outra função. Então, você consegue deixar a função aqui do lado ou, então, usar em tela inteira, né? É isso aí. Bom, então, como é que chama o sistema agora da GM com esse sistema aqui? Chama Google Built-in. Google Built-in. E as atualizações que são feitas vão descontar do seu pacote de dados? Como é que vai funcionar isso? Não, as atualizações elas são feitas via ar, como a gente falou, seja via OnStar ou via um Wi-Fi conectado externo. Ok. E ela não debita do seu plano de dados. Pessoal, esse barulho que vocês escutaram aqui é que é o seguinte, a gente estava com o carro em marcha lenta, né? O ar-condicionado tá ligado, já tá aqui há algum tempo, e o carro desligou sozinho, porque ele entendeu que alguém podia ter esquecido ele ligado, né? Então olha que legal, né? Não tem nem esse problema. Eu dei a partida de novo aqui, por isso que dei essa piscadinha na tela. Então, moral da história, é uma revolução em matéria de sistema operacional que nós temos aqui, digamos assim, nada parecido visto com isso antes na GM no mercado brasileiro. Correto. E eu acho que uma das grandes vantagens também do Google Built-in é uma dificuldade inerente, e a gente, em pesquisas de mercado que a gente faz, a gente percebe que para os usuários, de forma geral, uma das grandes dificuldades é cada montadora tem a sua forma de mostrar diferente. O seu sistema operacional. De forma diferente. Então eu fico pensando, pô, como é que eu entro para conectar o meu celular? Como é que eu acesso a tela de Bluetooth? Como é que eu faço uma configuração do veículo? O Google Built-in, ele traz uma interface padronizada. Ele vai funcionar muito parecido com um tablet e um smartphone. Exatamente. E isso traz uma facilidade, uma usabilidade muito melhor. Fica muito mais fácil de utilizar, né? Bom, pessoal, apresentação inicial aqui do sistema operacional. Tem perguntas? Aproveita, deixa o comentário, que é claro, eu vou fazer a matéria completa dessa picape e nessa oportunidade nós vamos terminar de responder tudo aquilo que vocês querem saber sobre esse novo sistema operacional. Agora eu vou ter a oportunidade de dirigir a Silverado aqui na pista circular do campo de prova de Cruz Alta. Essa pista circular, dependendo da inclinação que você está, ela simula uma reta infinita. Então eu já vou aproveitar aqui para fazer um teste de consumo com a picape. Ó, trajeto 1 eu zerei. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma volta primeiro, de boa com a picape, para a gente poder ver como ela se comporta, até mesmo com a questão de consumo de combustível, porque aí eu tenho a oportunidade de entrar no modo de gerenciamento de combustível e aí sim ter um consumo mais adequado, por assim dizer. Bom, primeira coisa que eu quero destacar nessa picape, que muita gente já vai perguntar isso, né? Mas e o feixe de mola? É desconfortável? Evidentemente que a pista circular tem um piso de excelente qualidade, né? Mas mesmo quando você tem uma suspensão muito rígida, você acaba sentindo a vibração passar para dentro do carro. E não é o que eu estou percebendo. Então assim, se você não olhar na ficha técnica da Silverado para ver lá que tem um sistema de feixe de mola, vai ter muito usuário que não vai perceber que é um feixe de mola, porque ela está desenhada assim para ter um pouco mais de conforto. Outra coisa legal aqui dentro, isolamento acústico. É um motor V8 aspirado, então a gente sabe que é um motor que vai produzir mais barulho.
mas ainda assim aqui dentro você tem uma qualidade de acabamento muito boa. Esse é um ponto de destaque da Silverado, né? A versão topo de linha High Country, onde você tem todo o cuidado aí com a questão do acabamento. Afinal de contas, um cliente que está procurando um carro nessa faixa de preço não vai abrir mão de um excelente acabamento aqui dentro. Aproveitando para falar um pouco aqui dos recursos tecnológicos que a picape tem. Bom, eu estou na pista circular, a pista está fechada para mim, ninguém está dirigindo aqui, né? Mas ela tem aí o controle de cruzeiro adaptativo. Inclusive, ó, você consegue fazer aqui o ajuste da distância que você quer aqui em relação ao veículo da frente. Tem também o sistema de permanência de faixa, olha só, aqui ele está desligado, aqui ele está ligado, já está ativo, né? Eu estou numa velocidade, pessoal, que ainda não é a velocidade de compensação ideal. Então, se eu tirar a mão do volante, ela acaba ainda aqui um pouquinho para a esquerda. E nesse momento, o que acontece? O sistema de permanência de faixa atua, trazendo aqui a picape para o centro da faixa. Esse som que vocês escutaram é quando eu fico muito tempo sem a mão no volante, né? Então, por uma questão de segurança, isso aqui não é direção autônoma, nem semi-autônoma, é apenas um dispositivo para lembrar o motorista e ajudar o motorista na correção. Então, o que a gente consegue ver aqui é que a parte tecnológica em matéria de assistência à condução é aquilo que você vai encontrar nas picapes desse segmento e é uma assistência à condução completa. E depois de 10 km rodados aqui na circular, que é uma condição bastante ideal, olha a média de consumo. 8 km por litro, claro, a média ali não é exatamente 100 km por hora, porque a gente teve uma aceleração para chegar até a velocidade, talvez essa média até melhore um pouco. Mas o que mostra é que mesmo tendo um motor V8 e um carro desse tamanho, a gente não tem um consumo tão elevado, justamente pela questão de gerenciamento de cilindros. Mas todo mundo quer saber se a nave aqui realmente anda, né? Afinal de contas, desempenho é importante. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou reduzir a velocidade e nós vamos fazer uma aceleração para entrar na pista circular, justamente para a gente poder ter uma ideia de como é a performance aqui da S10. Então vou acelerar tudo até 100 km por hora, vamos ver como é que ela se comporta. Então parando, vou pisar no freio e acelerar para fazer a largada estolada e saindo. Olha só, é bastante consistente. Já chegamos aqui a 100 por hora. Agora, aqui na pista circular, por uma questão de regra, a velocidade máxima que a gente pode desempenhar aqui é 160 km por hora, que é justamente a compensação aqui da pista. Então vamos pegar a pista mais na lateral e vamos chegar no 160. Aliás, vamos fazer uma retomada de 100 para 160, para a gente ter uma ideia aqui, ó. 100 pisando tudo, vamos lá. Você vê que ela busca rápido, né? 130, 140, 150 e aqui nossa velocidade limite de 160 por hora. E o que eu posso afirmar para vocês? O motor responde muito bem. Então, para aqueles que devem estar imaginando, poxa, mas não é um motor de 400 cavalos, vou ter um desempenho insuficiente nessa picape? Eu digo para vocês que não, tá? O conjunto está bem balanceado, pelo menos nesse teste inicial que eu tive aqui. Gostei do desempenho aí da Silverado. Bem legal a nova Silverado, né? A tecnologia que ela traz agora de central multimídia absolutamente exclusiva no segmento aonde ela está inserida, né? Muito mais interatividade. E no teste que a gente viu, podemos confirmar aí que ela tem um bom desempenho e também em matéria de eficiência de combustível, convence para uma picape desse tamanho. Claro, teremos a oportunidade de testar muito mais coisas. Portanto, se você quer saber mais alguma coisa sobre a nova Silverado, deixa um comentário aí no vídeo que em breve, quando a gente fizer a matéria de avaliação completa, vamos esclarecer tudo para vocês. E se você gostou aqui da nova Silverado, vai aí a minha dica. Procura aí as concessionárias Chevrolet do Grupo Vigorito, um dos maiores grupos Chevrolet do Brasil. Garanto para vocês, melhor atendimento, melhor negócio, não só na Silverado, mas em toda a linha Chevrolet 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.